Salve galera, conforme combinado, estamos aqui hoje reunidos para aquela aulinha sobre esse movimento aqui, que é um movimento que vai cair na prova, chamado de tropicalismo, que aconteceu no Brasil no século passado, na década de 60, nota já final da década de 60, e diferentemente de todos os outros movimentos que a gente estudou, este é um movimento marcado pela música. O tropicalismo tem na música uma das suas maiores expressões. E o lançamento desse disco que vocês estão vendo aqui, Panis et Circenses ou Tropicalia ou Panis et Circenses, ele marca o início desse movimento. É um movimento que depende muito do período em que o Brasil estava vivendo no final da década de 60. Queria chamar a atenção de vocês que no final da década de 60, o rádio era o veículo de massa mais poderoso, mas começava a aparecer a televisão, né? O cinema se difundia cada vez mais, e naquele contexto, o que esses tropicalistas vão fazer vai ser misturar uma grande salada mista com todas as grandes influências populares e algumas influências eruditas também, algumas influências que a gente usava do universo, que era um universo mais clássico, literário, às vezes artístico, das artes plásticas e assim por diante. Então é uma grande salada mista que desde a obra clássica regida com orquestra até o sujeito que toca no grupo de chorinho, como a gente está vendo aqui embaixo, todos esses podiam fazer parte dessa salada mista chamada tropicalismo, né? Queria lembrá-los também que o final da década de 60 é o momento em que a MPB também vive o seu apogeu. A música popular brasileira, de caras como Vinícius de Moraes, João Gilberto, Tom Jobim, Elis Regina, tinha se tornado o grande veículo digamos assim, de difusão, de uma intelectualidade, mas que também era uma intelectualidade que curtia o samba e que curtia, sobretudo, a possibilidade de começar a falar sobre coisas do cotidiano. Nota que a ideia de regra 3 aqui dessa música, ela usa um termo que é um termo da área do futebol para fazer a letra de música. Isso aqui seria alguma coisa impensável na década de 30, 40 lá, tá? Só mesmo naquelas músicas assim que eram muito desconsideradas. Mas quando a MPB começa a abordar esse tipo de temática, não tenho dúvidas que a temática do cotidiano começa a ganhar uma nova expressão. Então, o pessoal que é do tropicalismo também está ligado nessa influência da bossa nova, nessa influência dessa MPB intelectualizada do João Gilberto, do Tom Jobim, do Vinícius de Moraes, que vai também fazer parte do conjunto de influências que os tropicalistas vão usar nas suas músicas. Então vocês notem que vocês têm por um lado o chorinho, por outro lado vocês têm toda a influência do universo de comunicação de massa e ao mesmo tempo vocês têm essa influência refinada da MPB, da música popular brasileira, principalmente da bossa nova, por meio da bossa nova, né? A bossa nova que cantava, que colocava em evidência alguns detalhes que muito frequentemente eram até criticados musicais, e é por isso que o João Gilberto compõe essa música. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu, eu possuo apenas o que Deus me deu. E aí quando eles fazem essa zoação, essa brincadeira com quem acusa eles de serem desafinados, os tropicalistas também acabam incorporando a música deles, muita ironia, muita brincadeira, muita graça e muito frequentemente a ideia de que parodiar era uma das estratégias desse movimento. Então pega uma obra que é uma obra clássica e transforma em uma coisa que é uma outra coisa diferente daquela. Algo que estava muito em evidência porque a gente vivia o apogeu de uma indústria cultural que
tinha aportado no Brasil depois do governo do Getúlio Vargas, que é onde a gente foi aquela época em que a gente viveu uma euforia desenvolvimentista com a construção de Brasília, mas eu lembro a vocês também que o Brasil foi campeão do mundo em 58 e todo esse contexto, todo esse quadro vai servir para esse liquidificador que começa a girar nos anos 60 e que se espraia depois pela década de 70 inteira, né? Também é da década de 70 a arte pop. Ah, professor, mas eles vão misturar também a arte pop? Claro, a própria arte pop, ó, ela valorizava essa ideia do conceito de mercado de massa de cultura. Então, lá no disco que a gente viu, Panis et Circenses, a influência pop ela é marcante, muito marcante, principalmente pela mistura, uma verdadeira salada mista que é feita lá na capa daquele disco. Então a arte pop ela vai ser uma das referências desse movimento, porque esse movimento, como valoriza demais a arte e a comunicação de massa, resgata coisas que até então eram consideradas, né, subartísticas e tal, a pop art resgata. Pois bem, o que os músicos do tropicalismo, da Tropicália fazem? Eles também incorporam nas suas músicas a influência do pop, tá? Então, é um conjunto de letras de músicas que servem de referência e que expressam muito frequentemente, nesse painel feito pelos tropicalistas, as próprias contradições brasileiras. De um lado, um país que é um país moderno, construindo uma cidade como Brasília, e de outro lado, um país que é o país da seca, o país da miséria, mas é o país também da pessoa sem o telefone, a pessoa sem um rádio, a pessoa que mora numa periferia brasileira tão distante de tudo, que tem lá a sua artezinha, que tem lá a sua característica muito peculiar. E o que o glorioso tropicalista daquele momento histórico vai fazer? Ele vai misturar isso tudo, tá? Então, por isso, aparecem, volta e meia, muitas paródias, né? Aparece uma linguagem que é uma linguagem cheia de trocadilhos, uma linguagem cheia de repetições, uma linguagem cheia de duplos sentidos. Então, os tropicalistas, até porque viveram na época do AI-5, viveram naquela época terrível da ditadura civil-militar que assolou o Brasil nos anos 70, 60, 70 e um pedaço dos 80. Então, como eles viveram ali, eles foram obrigados a desenvolver formas de escrever as letras das suas músicas que não melindrassem esse povo aí, que era o povo que estava no poder, os ditadores, tá? É importante também a gente perceber que não é gratuito esse movimento do tropicalismo aqui no Brasil. Ele, de certa forma, acompanha o que estava acontecendo na Europa, né, que foi marcada, foi sacudida por muitas manifestações num mês de maio de 68. Então eram manifestações muito genéricas, manifestações pela melhoria das condições de vida dos operários, pela melhoria das condições de vida dos trabalhadores, também pelo respeito à opinião, pelo respeito à liberdade de expressão dos jovens e assim por diante. Então esse tipo de movimento também desembarca no Brasil, né, por meio de diversas manifestações, que são manifestações populares que tomavam as ruas das grandes cidades, reclamando justamente contra aquela repressão, que era a repressão do governo que o Brasil vivia aquele momento, né? E ao mesmo tempo a gente tinha também um grupo, que era um grupo que defendia até, não, o Brasil jamais será uma nova Cuba, não, nada disso, fora Fidel, fora Che Guevara e tal. E, por outro lado, um grande movimento de contracultura que se impunha contrário à censura, né? Então era um país que era um país dividido, era um país com múltiplas influências e o próprio tropicalismo ele vai aparecer para abordar, para conseguir abarcar, misturar
tudo isso. Então, por isso que a gente falou lá no começo, gente, que tem a ideia de um movimento marcado pelo cosmopolitismo. É o Brasil se atualizando, é o Brasil atualizando a sua cultura, é o Brasil reconhecendo que é um pedaço desse mundão e que não dá para se separar desse mundão, né? Tá todo mundo junto nesse mesmo barco planetário aí. E aí, como é que eles vão fazer para lidar com esse monte de influências? Eles vão usar uma ideia que foi uma ideia que apareceu lá nos idos da Semana de Arte Moderna de 1922, que foi o Manifesto Antropofágico. Sim, os modernistas da Semana de Arte Moderna de 22, eles defenderam a ideia de que o Brasil ele conseguiria se estabelecer enquanto centro produtor de cultura a partir do momento que ele começasse a aprender a digerir as influências que eram as influências externas. Por isso essa referência aqui à antropofagia, gurizada. Ó, a antropofagia de um cara chamado Oswald de Andrade foi essencial no movimento modernista, no movimento tropicalista. Por quê? Porque já na Semana de Arte Moderna de 22, quando pensou sobre isso, um cara chamado Oswald de Andrade, ele disse, não temos jeito aqui, num país que é um país colonizado, a gente não tem outro jeito senão conseguir digerir, deglutir, conseguir transformar essa coisa que a gente recebe de fora, essa influência que a gente recebe de fora, em algo que seja nacional. E o tropicalismo vai fazer justamente essa mistura. Vai pegar o Batman, vai pegar o Mickey, vai pegar o choro, vai pegar a MPB, vai pegar a televisão, vai pegar a linguagem cinematográfica, vai pegar a música clássica, vai pegar a arte da Semana de Arte Moderna de 1922, misturar tudo e vai sair uma grande obra influenciada por todo aquele quadro que estava se vivendo lá naquela época. Esse aqui é um cara chamado Hélio Oiticica, e esse Hélio Oiticica, que era um artista plástico, ó, ele faz uma obra chamada Tropicália, justamente no ano de 67, que é o momento em que se lança para o mundo esse conjunto de ideias do tropicalismo, tá? Então a ideia aqui é produzir uma obra de arte marcada por essa modernidade, mas sacudida pelo verde, sacudida pela realidade da natureza pródiga brasileira. Então o Hélio Oiticica é um dos artistas plásticos alinhados ao movimento do tropicalismo, né? Um outro detalhe igualmente importante para a gente levar em conta é esse aqui, ó. Olha só as letras das músicas, galera. Tem gente como Caetano Veloso, gente como Gilberto Gil, que são os grandes líderes do movimento, mas tem participantes também, por exemplo, do grupo Os Mutantes, da Rita Lee, a Rita Lee que foi uma que participou ativamente, né? Cantando, mas também fazendo duos, acompanhando aqui um festival da Record 67, quando o movimento é lançado. Os Mutantes eram a banda que estava acompanhando, apoiando a apresentação do Gilberto Gil. E o Caetano Veloso era o cara que estava sendo secundado ali no palco pelos Beat Boys, quando cantou Alegria, Alegria. E é muito importante a gente perceber que aquela época, tu colocar uma banda de rock para tocar junto à música popular brasileira, os caras consideravam uma heresia, era um pecado, ó. E aí o que os caras que tocavam desse jeito, eles estavam querendo traduzir que a cultura brasileira só vai se criar quando aprender a conviver com as outras e, sobretudo, aprender a explorar as outras, né? Então a gente vai ter uma série de músicas que são músicas clássicas desse movimento. Ali a gente tem, né, aqui a gente tem o rei da brincadeira, e José, o rei da confusão, e João, um trabalhava na feira, e José, outro na construção, e João, a música do Gilberto Gil, que é uma narrativa sobre José, João e Juliana, um triângulo amoroso e tal, mas a letra da música, a tocada, executada daquele jeito, acompanhado de uma banda de rock, foi
causou bastante naquele evento. E aqui a gente tem uma música que é Alegria, Alegria, que é outra música histórica desse movimento, Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola e eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. Olha aqui, galera, ó, é essa mistura de tendências aqui que caracteriza esse movimento chamado de tropicalismo. A mistura de fatores que aparentemente parecem ser fatores estranhos, tá? Que é o que já se fazia na pop art. Por exemplo, quando o sujeito pegava a cara de uma diva daquele momento histórico ali, né, a Marilyn Monroe, e fazia do rosto, da expressão da Marilyn Monroe um quadro, uma obra de serigrafia com uma reprodução diversas vezes da face da Marilyn Monroe. Então a arte pop, ela também faz essas misturas, tá? Da mesma forma que a gente tem aqui a capa de Panis et Circenses, aqui nessa imagem, influência muito grande dessa linguagem pop, porque se vocês notarem assim, ao mesmo tempo que a gente tem aqui um maestro que tá com um pinico na mão, olha só, ele segura um pinico, esse maestro, Rogério Duprat, como se fosse uma xícara. Aqui a gente tem uma fotografia de formatura, ó, e o Gilberto Gil sentado com um traje que é um traje absolutamente informal, né? Aqui a gente tem o glorioso Tom Zé carregando uma mala de couro, ó. Então são símbolos, são sinais que a gente tem de ler como uma influência daquele movimento pop sobre o quadro dos artistas tropicalistas. Aqui a gente tem uma letra que é uma letra dos Mutantes, né, que ao lado de Caetano, Gil, né, a própria Rita Lee, que era vocalista, também acabaram participando ativamente desse movimento. Mandei fazer de puro aço luminoso um punhal para matar meu amor e matei às 5 horas na Avenida Central, mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Então é uma crítica, o movimento tem essa crítica, essa ideia de crítica, mas ao mesmo tempo que tem essa ideia de crítica, também não se deixa levar única e exclusivamente por ela. Olha só aqui o que a gente tem na letra desse Bate Macumba, que é uma das grandes canções do glorioso Gilberto Gil, a mistura entre Batman e Macumba. O Batman é uma referência que é essa referência da modernidade da televisão, série de televisão, Batman e Robin naquela época era um sucesso absurdo, e ao mesmo tempo a gente tem ao lado do Batman a macumba, que é uma tradição afro-brasileira, né? Então é isso o que explica a antropofagia cultural desse grupo, marcado pela capacidade de deglutir, de digerir, de engolir e de produzir algo novo por meio de diversas tendências artísticas que às vezes são tendências absolutamente opostas. Se vocês notarem o design aqui desse texto, ó, vocês vão ver que ele forma o quê? Ele forma um morcego, né? Parece ser um morcego voando. Pois bem, essa ideia não é uma ideia que foi gratuita também, foi influência de um movimento lírico daquele momento, muito revolucionário no campo das artes, ó, que usa o design. Né, usa o design das letras, porque se vocês forem se lembrar, a partir da década de 50, o tipo da fonte acabava comunicando. Hoje a gente usa uma fonte para uma linguagem formal e usa uma fonte diferenciada se a gente quiser fazer um cartaz de publicidade, algo que tenha um ar um pouquinho menos formal. Então é isso que a gente vai encontrar nesse movimento aí, que é o grande movimento da década de 60, 70 no Brasil, e que é o movimento que vai fazer parte da provinha de vocês. Sem desespero, muita calma lá naquela hora, porque eu e vocês sabemos que aqui hoje receberemos de braços abertos, caso vocês sejam os felizardos sorteados com o Terceirão 2024. Beijão em todo mundo aí, galera. Abraço, se falemos na contínua.